multimilionário vê hematomas em sua funcionária, mas ele investigou e salvou sua vida. Naquela manhã de maio, Ricardo Ferreira notou algo que não deveria estar ali. Marcas roxas no braço de Camila Santos, sua assistente pessoal de 28 anos. Quando perguntou o que havia acontecido, ela puxou rapidamente a manga da blusa para baixo e sussurrou que tinha batido na quina da mesa. Prepare-se, porque essa história irá tocar seu coração de uma forma que você jamais imaginou. Inscreva-se no canal, deixe seu gostei nesse vídeo e comente de onde você está assistindo, porque vocês vão acompanhar uma jornada de amor, perdão e segundas chances que vai mexer com cada fibra da sua alma. Ricardo sabia que aquilo era mentira. Aos 45 anos, ele havia expandido as 2 pequenas fazendas herdadas do pai em Mato Grosso e transformado em um império do agronegócio que valia 800 milhões de reais. Suas propriedades em Sinop produziam soja e milho que alimentavam o mundo inteiro, mas o sucesso havia custado sacrifícios pessoais que ele apenas começava a compreender. A fazenda principal se estendia por 20.000 hectares de cerrado convertido, onde a natureza selvagem havia dado lugar a fileiras infinitas de soja que se perdiam no horizonte. A casa-sede, construída no estilo contemporâneo com muito vidro e madeira de demolição, ficava no centro da propriedade, cercada por jardins planejados que contrastavam com a imensidão dos campos cultivados. Ali funcionava também o escritório central da Ferreira Agronegócios, com salas de reunião equipadas para videoconferências com compradores da China, Estados Unidos e Europa. Ricardo havia aprendido a agricultura trabalhando ao lado do pai desde os 10 anos de idade. Acordava antes do sol para acompanhar a verificação das plantações, entendia de máquinas agrícolas melhor que muitos mecânicos, sabia interpretar previsões meteorológicas como se fossem mapas do tesouro. Quando os pais morreram em um acidente de carro há 10 anos, ele herdou 2 fazendas pequenas e muitas dívidas. Foi trabalhando 18 horas por dia, reinvestindo cada real de lucro e assumindo riscos calculados que construiu o império atual. O preço do sucesso havia sido alto. Um casamento desfeito com uma mulher de Cuiabá que não suportou a vida no campo, a solidão de quem trabalha tanto que esquece de viver, a sensação constante de que algo importante estava faltando em sua vida. Até Camila chegar. Camila Santos trabalhava para Ricardo há 4 anos. Ela havia aparecido através de uma agência de empregos de Sorriso logo após seu divórcio traumático, quando ele precisava desesperadamente de alguém para organizar a vida pessoal e profissional que havia se tornado caótica. Era uma mulher bonita, de cabelos castanhos ondulados e olhos verdes, mas sempre muito discreta e profissional. Durante a entrevista, realizada na varanda da casa-sede numa tarde abafada de outubro, Camila havia impressionado Ricardo com sua postura serena e competência evidente. Ela falava com clareza sobre a administração, sabia usar todos os programas de computador necessários e tinha referências impecáveis de trabalhos anteriores. Quando mencionou brevemente que precisava de um novo começo após o fim de um casamento difícil, Ricardo respeitou sua privacidade e não fez perguntas invasivas. Nos 4 anos seguintes, Camila se tornou indispensável. Ela cuidava da agenda complexa de Ricardo, organizava contratos internacionais, coordenava reuniões com fornecedores e compradores, gerenciava a logística de exportação para 3 continentes. Conhecia todos os horários dele. Sabia que às 5 da manhã ele verificava os preços da soja na Bolsa de Chicago, que não gostava de ser interrompido durante as ligações para a China por causa do fuso horário, que toda sexta-feira conduzia reuniões com os gerentes das fazendas vizinhas que havia comprado. Mais que uma funcionária eficiente, Camila havia trazido uma organização silenciosa, que fez a vida de Ricardo funcionar como um relógio suíço. A casa sempre estava impecável, sem que ele percebesse o trabalho sendo feito. Os documentos apareciam organizados por prioridade na mesa dele toda manhã. O café estava sempre na temperatura perfeita, servido na xícara de porcelana branca que havia sido da avó dele. Naquela manhã de segunda-feira, enquanto Ricardo revisava contratos de exportação para o Porto de Santos, Camila entrou no escritório carregando a bandeja do café da manhã.
Ela usava uma blusa social azul marinho de mangas compridas, apesar do calor de 30 graus que já fazia às 8 da manhã. O ar-condicionado funcionava no máximo, mas o clima de maio no Cerrado era implacavelmente quente e seco. Quando Camila se inclinou para colocar a xícara ao lado do laptop, a manga da blusa subiu alguns centímetros. Foi então que Ricardo viu as marcas que fizeram seu estômago revirar. Não eram hematomas comuns de uma queda ou acidente doméstico. Eram marcas roxas e amareladas que tinham um formato muito específico. 4 pontos ovalados de um lado, a impressão mais larga de um polegar do outro. Alguém havia agarrado o braço delicado de Camila com força suficiente para deixar essas marcas dolorosas. Ricardo havia passado a vida adulta inteira negociando com produtores rurais espertos, atravessadores sem escrúpulos e executivos de multinacionais. Aprendera a ler pessoas como outros liam relatórios financeiros, a detectar mentiras através de microexpressões, a perceber quando alguém estava escondendo informações importantes. E naquele momento, todos os seus instintos gritavam que algo estava muito errado. Camila, o que aconteceu no seu braço? Perguntou, deixando os contratos de lado e focando toda a atenção nela. A reação foi imediata e reveladora. Camila congelou no meio do movimento como se tivesse levado um choque elétrico. A bandeja de prata tremeu ligeiramente em suas mãos. Ela puxou a manga para baixo com um gesto desesperado que revelava a prática anterior, como se já tivesse feito aquilo muitas vezes antes. Não foi nada, Dr. Ricardo. Só me distraí ontem de noite e bati na quina da mesa da cozinha enquanto guardava as compras do mercado. A mentira soou falsa no ar gelado do escritório. Ricardo observou outros detalhes que antes haviam passado despercebidos. A palidez excessiva sob a maquiagem bem aplicada. As olheiras profundas mal disfarçadas com corretivo. A forma como ela evitava completamente seu olhar, fixando os olhos verdes no tapete persa que cobria o chão de madeira encerada. Tem certeza de que está tudo bem? Se precisar de atendimento médico, posso chamar o Dr. Henrique aqui da fazenda ou levar você no hospital de Sinop. Não. A resposta saiu mais alta que Camila pretendia, ecoando pelas paredes de vidro do escritório. Ela cobriu a boca com a mão livre, como se pudesse engolir a palavra de volta. Desculpa, doutor. Está tudo bem mesmo, eu prometo. É meio complicado de explicar. Ricardo estudou o rosto dela por um momento que pareceu eterno. Durante 4 anos, Camila havia sido uma presença serena e controlada em sua vida. Nunca a havia visto perder a compostura, gritar ou demonstrar nervosismo. Mas agora ela parecia constantemente em alerta, como um animal que pressente perigo invisível. Nas últimas semanas, ele havia notado mudanças sutis no comportamento dela. A forma como verificava o celular obsessivamente, sempre com uma expressão tensa. Como seus ombros se contraíam quando uma notificação chegava. Como se sobressaltava quando alguém se aproximava por trás. Pequenos sinais que, isoladamente, não significavam nada, mas juntos formavam um padrão perturbador. Camila, se está enfrentando algum problema pessoal, quero que saiba que pode contar comigo. Não sou apenas seu patrão. Depois de 4 anos trabalhando juntos, nos tornamos amigos, não foi? Por um momento fugaz, Ricardo viu uma batalha acontecendo nos olhos verdes dela. Era como se parte de Camila quisesse desesperadamente contar tudo, enquanto outra parte gritava para manter os segredos trancados. A vontade de pedir ajuda lutava contra um medo que ele não conseguia compreender. É gentileza sua, doutor, mas não há nada que o senhor possa resolver. Algumas pessoas, algumas situações, é melhor não se envolver. O senhor tem uma empresa importante, centenas de funcionários que dependem do seu trabalho. Eu vou dar um jeito de resolver. A forma como ela pronunciou algumas pessoas fez um arrepio subir pela espinha de Ricardo. Não era uma referência vaga a problemas financeiros ou dificuldades familiares comuns. Era medo específico e real de alguém que exercia poder suficiente sobre ela para mantê-la em silêncio, mesmo quando estava claramente sofrendo. Camila saiu do escritório rapidamente, deixando Ricardo sozinho, com a certeza crescente de que sua funcionária mais confiável estava vivendo um pesadelo que ele não conseguia compreender. Durante toda aquela manhã,
enquanto participava de videoconferências com investidores japoneses e revisava relatórios de produtividade, sua mente voltava constantemente para aquelas marcas roxas. Ricardo havia construído sua fortuna prestando atenção aos detalhes que outras pessoas ignoravam. Sabia quando um fornecedor estava mentindo sobre prazos de entrega, quando um comprador estava blefando sobre preços, quando as condições climáticas iam afetar a safra antes dos meteorologistas oficiais. E agora, todos os seus instintos desenvolvidos ao longo de décadas gritavam que Camila estava em perigo real. Mas Ricardo não fazia ideia de que, ao decidir investigar o que estava acontecendo com Camila, ele estava prestes a descobrir segredos que transformariam ambas as vidas de maneiras que jamais imaginou serem possíveis. Durante os dias seguintes, Ricardo começou a observar Camila com a mesma atenção meticulosa que dedicava à análise dos mercados internacionais de commodities. Era como se tivesse ajustado o foco de uma lente e agora conseguisse enxergar detalhes que sempre estiveram ali, gritando silenciosamente por socorro. Camila verificava o celular constantemente, como alguém que aguarda notícias urgentes. Mas em vez de expectativa, seu rosto mostrava tensão crescente a cada vez que desbloqueava a tela. Quando uma mensagem chegava, especialmente nos fins de tarde, ela ficava rígida como se tivesse recebido uma descarga elétrica. Ricardo percebeu que ela sempre lia as mensagens rapidamente e depois guardava o aparelho com movimentos nervosos. Na quarta-feira, durante uma videoconferência com compradores alemães, Ricardo observou Camila através da parede de vidro. Ela estava organizando documentos de exportação, mas seus movimentos pareciam mecânicos. As mãos folheavam papéis e digitavam no computador, mas sua mente claramente estava em outro lugar, lidando com preocupações que não tinham nada a ver com contratos comerciais. Ricardo começou a lembrar de outros incidentes estranhos das últimas semanas. Camila havia chegado na segunda-feira com um arranhão no pescoço, explicando que o gato da vizinha se assustou. Algumas manhãs, ela usava a base mais pesada para disfarçar o que pareciam ser marcas próximas à mandíbula. Quando Ricardo perguntou se estava bem, ela sorria forçadamente e dizia que estava apenas cansada. Durante 4 anos trabalhando juntos, Ricardo havia desenvolvido respeito genuíno pela competência de Camila. Ela conhecia os detalhes da rotina dele melhor que ele próprio. Sabia que preferia receber relatórios financeiros pela manhã, lembrava dos aniversários dos funcionários e gerenciava a logística complexa da fazenda com eficiência impressionante. Mais que isso, Camila havia trazido organização para a vida de Ricardo. O escritório sempre estava impecável, os documentos apareciam organizados por prioridade, o café estava sempre na temperatura perfeita. A presença dela havia transformado a casa-sede de um local apenas funcional em algo que parecia um verdadeiro lar. Ricardo sabia que Camila morava durante a semana numa pequena casa de funcionários na propriedade, mas todo fim de semana voltava para Sorriso, onde mantinha um apartamento. Ela sempre dizia que precisava resolver assuntos pessoais na cidade, mas Ricardo começava a suspeitar que havia muito mais por trás dessas viagens regulares. Na quinta-feira à noite, Ricardo decidiu trabalhar até mais tarde para revisar contratos importantes. Era quase 10 da noite, quando saiu do escritório para buscar água na cozinha. A propriedade estava em silêncio, iluminada apenas pelas luzes externas que destacavam os jardins ao redor da casa-sede. Foi quando passou próximo à casa de funcionários que ouviu um som que o fez parar imediatamente. Alguém estava chorando. Não era um choro comum de cansaço ou tristeza passageira. Era o choro profundo e desesperado de quem havia perdido completamente a esperança. Ricardo seguiu o som discretamente e percebeu que vinha da pequena sala da casa onde Camila morava durante a semana. Através da janela entreaberta, ele podia vê-la sentada numa cadeira de balanço, ainda vestida com a roupa de trabalho, segurando o celular nas mãos trêmulas. Ela estava lendo algo na tela que claramente a aterrorizava. As lágrimas escorriam pelo rosto sem que ela fizesse qualquer esforço para limpá-las, como se já tivesse desistido de manter as aparências, mesmo quando pensava estar sozinha. De vez em quando, ela balançava a cabeça negativamente,
como se estivesse respondendo a uma pergunta que apenas ela podia ouvir. Ricardo ficou observando por alguns minutos, dividido entre o desejo de se aproximar para oferecer ajuda e o respeito pela privacidade dela. Decidiu que não seria adequado revelar que a havia visto naquele momento de vulnerabilidade total. Em vez disso, voltou silenciosamente para a casa-sede, mas o som daquele choro desesperado ecoou em sua mente durante toda a noite. Na sexta-feira de manhã, Camila chegou ao escritório pontualmente às 7, como sempre fazia. Mas Ricardo notou imediatamente que ela havia tentado disfarçar olheiras profundas com maquiagem extra. Seus olhos estavam ligeiramente inchados, evidência clara de que havia chorado por horas durante a madrugada. Bom dia, Dr. Ricardo. Os relatórios da reunião de hoje estão na sua mesa, e o senhor tem uma ligação com os compradores japoneses às 9 em ponto. A voz dela estava mais baixa que o normal, rouca como se tivesse gritado ou chorado intensamente. Ricardo fingiu revisar documentos, enquanto a observava organizar a agenda do dia. Cada movimento parecia cuidadosamente controlado, como se ela estivesse fazendo um esforço consciente para parecer normal. Durante toda aquela sexta-feira, Ricardo observou Camila lutar para manter a compostura profissional, enquanto claramente estava despedaçada por dentro. Ela atendia telefones, organizava reuniões, preparava relatórios com a mesma eficiência de sempre. Mas havia uma qualidade mecânica em tudo que fazia, como se estivesse operando no piloto automático. No final da tarde, quando chegou a hora de Camila partir para mais um fim de semana em Sorriso, Ricardo viu o medo crescer nos olhos dela como uma sombra que se espalha. Ela arrumou suas coisas mais devagar que o normal, claramente adiando o momento de partir. Quando finalmente se despediu, sua voz tremeu ligeiramente ao dizer: "Até segunda-feira, Dr. Ricardo." Observando-a caminhar em direção ao ponto de ônibus com passos hesitantes, Ricardo tomou uma decisão definitiva. Não podia mais ficar parado, assistindo alguém que se tornara importante em sua vida sofrer em silêncio. Na segunda-feira, quando Camila voltasse, ele já saberia exatamente o que estava acontecendo. E o que Ricardo descobriria sobre a vida secreta de Camila seria muito mais perturbador do que qualquer coisa que sua imaginação pudesse ter conjurado durante aquele fim de semana de ansiedade e preocupação crescentes. Na manhã de sábado, Ricardo fez uma ligação que mudaria tudo. Joaquim Pereira era o melhor investigador particular de Mato Grosso, ex-delegado da Polícia Civil, que agora trabalhava exclusivamente para clientes que podiam pagar por discrição absoluta e resultados garantidos. Joaquim, preciso de uma investigação urgente e sigilosa sobre minha assistente pessoal, Camila Santos. Suspeito que ela está sendo ameaçada ou agredida por alguém, mas não consegui que ela me contasse a verdade. Entendo, Ricardo. Casos assim são delicados. Preciso de alguns dados básicos para começar. Ricardo forneceu o endereço do apartamento de Camila em Sorriso, os horários que ela costumava viajar, além de detalhes sobre seu comportamento estranho das últimas semanas. Joaquim prometeu resultados em 48 horas. Durante o fim de semana, Ricardo tentou se concentrar na análise dos relatórios da safra, mas sua mente voltava constantemente para a cena que presenciara na quinta à noite. O desespero no choro de Camila havia revelado um sofrimento que ia muito além de problemas profissionais ou dificuldades financeiras comuns. Na segunda-feira de manhã, Camila chegou ao trabalho com 20 minutos de atraso, algo que jamais havia acontecido em 4 anos. Quando entrou no escritório, Ricardo notou imediatamente que ela tentava disfarçar uma leve claudicação na perna esquerda. Havia uma nova marca avermelhada no pulso direito que ela mantinha escondida sob as mangas da blusa. Desculpe o atraso, Dr. Ricardo. O ônibus quebrou na estrada e tivemos que esperar outro. A explicação soou verdadeira, mas Ricardo percebeu que ela evitava seu olhar completamente. Seus movimentos estavam mais cuidadosos que o normal, como se qualquer gesto brusco pudesse causar dor. Não se preocupe, Camila. O importante é que chegou bem. Durante toda aquela segunda-feira, Ricardo observou Camila lutar para manter sua eficiência habitual, enquanto claramente estava lidando com desconforto físico. Ela sentava e levantava da cadeira com movimentos lentos, pausava ocasionalmente, como se estivesse reunindo forças,
e verificava o celular com uma frequência ainda maior que na semana anterior. Na terça-feira à tarde, Joaquim ligou com o primeiro relatório. Ricardo, encontrei informações preocupantes. Sua funcionária está sendo sistematicamente atormentada pelo ex-marido, Marcos Pereira da Silva. Ele trabalha numa oficina mecânica em Sorriso, mas tem sérios problemas com álcool e apostas. Ricardo sentiu o estômago revirar, mas manteve a voz controlada. Continue. Marcos tem histórico de violência doméstica. 2 ocorrências policiais registradas, mas as vítimas sempre retiraram as queixas depois. Segundo vizinhos do prédio, onde Camila tem apartamento, ele aparece lá todo fim de semana exigindo dinheiro. Quando ela se atrasa ou tenta recusar, ficam ouvindo discussões violentas. Mas eles são divorciados. Por que ela não corta contato? Aqui é onde fica complicado, Ricardo. O apartamento ainda está no nome dele, então legalmente ela não pode impedi-lo de entrar. E tem algo mais grave. Marcos está sempre a chantageá-la. Vive repetindo que vai contar para todo mundo quem ela realmente é, como se carregasse um segredo capaz de virar a vida dela do avesso. Os vizinhos não sabem exatamente do que se trata, mas afirmam que ele usa isso constantemente para mantê-la sob controle. Ricardo fechou os olhos, começando a entender a dimensão do terror que Camila vivia. Agora fazia sentido o medo constante, a tensão ao verificar mensagens, o desespero que ele havia presenciado na quinta à noite. Tem mais, Ricardo. Marcos está cada vez mais desesperado financeiramente. Deve quantias significativas para agiotas por causa de apostas esportivas que deram errado. Segundo minhas fontes, ele perdeu mais de R$20 mil nos últimos meses apostando em jogos online. Onde ele costuma ficar durante a semana? Frequenta um bar chamado Boteco do Zé, no Cidade Verde. Passa as noites lá apostando e bebendo. O dono do estabelecimento confirmou que Marcos está devendo também para a casa. A situação financeira dele está insustentável. Ricardo absorvia cada informação, sentindo sua determinação crescer. Marcos não era apenas um agressor doméstico. Era um homem desesperado, viciado e perigoso. Exatamente o tipo de pessoa que precisava ser neutralizada antes que a situação escalasse ainda mais. Joaquim, preciso de tudo sobre esse Marcos. Situação financeira completa, todas as dívidas, antecedentes criminais detalhados. E quero saber exatamente que tipo de chantagem ele está usando para controlar Camila. A parte da chantagem vai ser mais difícil, Ricardo. As vítimas raramente falam sobre detalhes, por vergonha ou medo. Então descubra de outra forma. Preciso saber com o que estamos lidando para planejar a melhor estratégia. Quando Joaquim desligou, Ricardo ficou observando Camila através da parede de vidro do escritório. Ela estava digitando um relatório, mas parava frequentemente para massagear o pescoço, como se estivesse com dor. A cada movimento, ele enxergava anos de sofrimento silencioso que ela havia mantido escondido com um profissionalismo admirável. Durante toda a sua vida, Ricardo havia resolvido problemas usando planejamento estratégico e recursos financeiros. Mas desta vez era diferente. Desta vez era pessoal. E desta vez ele faria qualquer coisa necessária para garantir que Camila nunca mais precisasse viver com medo. Na sexta-feira, observando Camila se preparar mentalmente para mais um fim de semana de terror em Sorriso, Ricardo decidiu que era hora de agir. Quando ela voltasse na segunda-feira, ele teria todas as informações necessárias para destruir completamente a vida de Marcos Pereira da Silva. O que Ricardo ainda não sabia era que Camila guardava um segredo ainda mais devastador, que tornaria tudo muito mais complicado do que ele jamais imaginou. Na segunda-feira seguinte, Camila chegou ao trabalho visivelmente abalada. Ricardo notou imediatamente que ela tentava esconder novos ferimentos. Uma marca roxa, mal, disfarçada próxima à clavícula, e um corte pequeno no lábio inferior, que ela havia coberto com batom mais escuro. Mas o que mais o preocupou foi o estado emocional dela. Camila parecia à beira de um colapso nervoso. Durante toda a manhã, ela cometeu pequenos erros que jamais aconteciam. Colocou açúcar no café dele sabendo que tomava amargo, esqueceu de confirmar uma reunião importante, digitou dados incorretos num relatório financeiro. Eram deslizes mínimos para qualquer pessoa, mas para alguém
Com a precisão habitual de Camila, eram sinais alarmantes de que algo havia acontecido no fim de semana que a destruíra por dentro. Por volta das 10 da manhã, o telefone dela tocou. Ricardo viu através do vidro como o rosto dela empalideceu ao verificar quem estava ligando. Ela atendeu com voz trêmula. Alô? Mesmo à distância, Ricardo podia ouvir a voz agressiva de um homem do outro lado da linha. Camila se curvou sobre a mesa, como se tentasse se proteger fisicamente das palavras que estava ouvindo. Eu não posso fazer isso agora. Por favor, eu estou trabalhando. Não, eu não esqueci. Está bem, está bem. Quando desligou, as mãos dela tremiam tanto que derrubou a caneta que segurava. Ricardo a viu respirar fundo várias vezes, tentando se recompor, mas era óbvio que estava à beira do pânico. Ele se levantou e foi até a sala administrativa. Camila, você não está bem. Que tal fazer uma pausa? Pode ir descansar um pouco. Não, Dr. Ricardo, estou bem, só estou um pouco cansada. Você não está bem. E está tudo bem não estar bem. Senta aqui comigo. Ricardo puxou uma cadeira ao lado da mesa dela. Pela primeira vez em 4 anos, ele viu Camila completamente vulnerável, sem conseguir manter a máscara profissional que sempre usava. Camila, eu sei que algo grave está acontecendo. Não sou cego. Vejo as marcas, vejo seu medo. Vejo como você fica tensa sempre que o telefone toca. E vi você chorando na quinta-feira à noite. Ela o olhou com choque genuíno. O senhor me viu? Vi. E meu coração se partiu, vendo você sofrer assim. Não aguento mais assistir isso. As lágrimas que Camila havia segurado durante toda a manhã finalmente começaram a escorrer. Doutor Ricardo, o senhor não entende. É complicado demais. Se eu contar, pode ficar ainda pior. Pior como? Pior que viver com medo constante? Pior que chegar aqui toda segunda-feira machucada? Me ajuda a entender. Camila fechou os olhos, lutando uma batalha interna entre o desejo de contar a verdade e o terror das consequências. É meu ex-marido, Marcos. Ele não aceita que terminamos. Ele está te agredindo. Sim, mas não é só isso. Sua voz se tornou um sussurro. Ele tem coisas, fotos, vídeos. Ricardo sentiu o sangue gelar nas veias. Agora entendia por que Joaquim havia tido dificuldade para obter detalhes específicos sobre a chantagem. Vídeos de quê, Camila? Íntimos. Ele gravou sem eu saber quando éramos casados. Disse que se eu não obedecer ele, vai mandar para todo mundo. Para o senhor, para minha família, para os fornecedores da empresa. Vai destruir minha reputação completamente. A revelação atingiu Ricardo como um soco no estômago. Agora compreendia a dimensão completa do controle que Marcos exercia sobre ela. Não era apenas violência física, era uma rede sofisticada de manipulação psicológica e chantagem sexual. Por isso você vai todo fim de semana para Sorriso. Ele exige que eu entregue parte do meu salário. Diz que é para pagar as despesas que ele teve comigo durante o casamento. Quando eu atraso ou questiono, ele fica violento e sempre me lembra dos vídeos. Camila, isso é crime, chantagem, ameaça, agressão. Podemos chamar a polícia? Não. Ela se levantou da cadeira abruptamente. Se chamar a polícia, ele vai publicar tudo antes mesmo de ser preso. Minha vida vai ser destruída. Meu nome vai aparecer em sites pornográficos. Todo mundo que me conhece vai ver. Ricardo viu o pânico total nos olhos dela e entendeu por que ela havia aguentado em silêncio por tanto tempo. E depois que ele sair da prisão, vai ser ainda pior. Ele sempre disse que se eu o traísse, me faria pagar de um jeito que eu nunca esqueceria. Me conta como isso começou. Como vocês se conheceram? Camila se sentou novamente, limpando as lágrimas com um lenço de papel. Conheci o Marcos numa festa em Sorriso há 6 anos. Eu tinha acabado de me formar em pedagogia na universidade. Ele parecia um cara legal, trabalhava numa concessionária. Tinha carro bonito, me tratava como uma princesa. E quando começou a ficar ruim? Depois do casamento. No começo eram só ciúmes bobos. Depois ele começou a controlar onde eu ia, com quem falava. Dizia que era porque me amava demais. Os primeiros empurrões vieram quando comecei a questionar. Ricardo ouvia cada palavra, sentindo a raiva crescer no peito. Ele me convenceu a sair do meu emprego. Depois que casamos. Dizia que meu trabalho era cuidar da casa e dele.
Quando tentei sair pela primeira vez, ele chorou, pediu perdão, prometeu mudar. Acreditei. E os vídeos? Descobri por acaso 2 anos depois do casamento. Achei os arquivos no computador dele. Quando o confrontei, ele disse que todo homem faz isso, que era normal. E se eu fosse uma boa esposa, não me importaria. Mas você se importou. Claro que me importei. Fiquei furiosa. Falei que ia sair de casa se ele não apagasse tudo. Foi quando ele me mostrou quantas cópias tinha feito. Pendrive, nuvem, computadores e celulares. E ameaçou publicar se eu o deixasse. Ricardo se levantou e caminhou até a janela, tentando controlar a vontade de sair imediatamente atrás de Marcos. O divórcio, como conseguiu? Só porque ele se envolveu com outra mulher e quis se livrar de mim oficialmente. Mas nunca me deixou em paz. Diz que gastou dinheiro comigo durante 5 anos e que tenho que pagar de volta. E você acreditou nisso? Não sei mais no que acreditar, Dr. Ricardo. Durante tanto tempo ele me convenceu de que eu não valia nada, que nenhum homem decente me quereria, que minha única função era servi-lo. Ricardo voltou e se ajoelhou na frente da cadeira dela, olhando diretamente nos olhos verdes cheios de lágrimas. Camila, olha para mim. Você é inteligente, competente, uma mulher extraordinária. Não deve nada para esse homem. Nada. E vamos acabar com isso. Como? Ele tem vantagem sobre mim. Se eu não obedecer, deixa comigo. Eu tenho recursos que você nem imagina. E vou usar todos eles para garantir que você nunca mais tenha que viver com medo. Pela primeira vez em semanas, Ricardo viu um lampejo de esperança nos olhos de Camila. O senhor tem certeza? Tenho. Mas preciso que confie em mim completamente. Vai ser preciso coragem. Naquela tarde, enquanto Camila tentava se concentrar no trabalho com uma leveza que não sentia há anos, Ricardo já estava colocando em movimento um plano que faria Marcos descobrir que tipo de inimigo havia criado ao aterrorizar a pessoa errada. Na manhã seguinte, Ricardo executou a primeira fase de seu plano. Ligou para Joaquim com instruções precisas sobre como proceder, agora que conhecia todos os detalhes da situação. O investigador havia retornado com informações ainda mais detalhadas sobre Marcos, que confirmavam suas suspeitas iniciais. Joaquim, agora que sei exatamente com o que estamos lidando, quero que você monte um dossiê completo sobre todas as atividades ilegais desse Marcos. Chantagem, extorsão, qualquer coisa que possamos usar contra ele. Já estou trabalhando nisso, Ricardo. Descobri que ele está usando o mesmo método com pelo menos 2 outras ex-namoradas. Tenho depoimentos de vizinhos confirmando um padrão de comportamento. Isso vai ajudar muito quando montarmos o caso. A segunda ligação foi para Daniel Carvalho, especialista em crimes digitais que havia ajudado sua empresa diversas vezes. Daniel era discreto, eficiente e, mais importante, sabia como fazer as coisas desaparecerem permanentemente do mundo digital. Daniel, preciso de um trabalho delicado e urgente. Um homem está usando gravações íntimas para chantagear uma mulher. Preciso que localize todos esses arquivos e os destrua completamente, sem possibilidade de recuperação. É um trabalho complexo, mas possível. Vou precisar de informações sobre os dispositivos onde estão armazenados. Geralmente, esses tipos guardam o material em múltiplos locais como garantia. Tenho um investigador levantando essas informações. Em 48 horas, você terá tudo o que precisa. Enquanto coordenava sua operação nos bastidores, Ricardo mantinha Camila informada sobre o progresso sem revelar todos os detalhes. Ela estava visivelmente nervosa, mas pela primeira vez em meses parecia ter recuperado um pouco da esperança. Doutor Ricardo, e se der errado? E se ele descobrir que foi o senhor e decidir se vingar publicando os vídeos mesmo assim? Não vai dar errado, Camila. Confie em mim. Homens como o Marcos são previsíveis. Eles só atacam quando se sentem seguros. Quando perdem essa segurança, se tornam covardes. Na quarta-feira, Joaquim retornou com o relatório completo que mudaria todo o jogo. Ricardo, a situação do Marcos é ainda pior do que pensávamos. Ele deve R$ 45 mil para 3 agiotas diferentes. As apostas online viraram vício descontrolado. Ele chegou a apostar o carro como garantia numa partida do Corinthians e perdeu. E o carro? Foi tomado na semana passada. Por isso ele estava ainda mais agressivo com Camila no último fim de semana. Está desesperado por dinheiro.
Essa informação mudou completamente a estratégia de Ricardo. Um homem desesperado e endividado era mais perigoso, mas também mais vulnerável a pressões externas. Tem mais. Descobri onde ele guarda o material que usa para chantagear as mulheres. 2 celulares antigos, um notebook e uma conta no Google Drive. Daniel vai conseguir acessar tudo sem dificuldade. E os agiotas? Essa é a parte interessante. Um deles é João Santos, conhecido como João Agiota. Não é exatamente uma pessoa paciente com devedores. Marcos prometeu pagar até esta sexta-feira, mas obviamente não tem o dinheiro. Ricardo sorriu pela primeira vez desde que havia descoberto a situação de Camila. Às vezes, a justiça vinha de direções inesperadas. Na quinta-feira, Daniel ligou com notícias excelentes. Ricardo, localizei todos os arquivos. O cara é um amador total em segurança digital. Posso fazer tudo desaparecer simultaneamente e implantar um vírus que vai corromper qualquer tentativa de backup futuro. E as evidências do crime? Já documentei tudo antes de destruir. Prints, metadados, histórico de upload. Suficiente para uma condenação por chantagem e violação de privacidade. Perfeito. Execute na sexta-feira de manhã, exatamente às 9 horas. Naquela noite, Ricardo chamou Camila para uma conversa final na varanda da casa-sede. O céu do cerrado estava repleto de estrelas, e pela primeira vez em semanas ela parecia relaxada. Amanhã tudo vai mudar, Camila. Você tem certeza de que está preparada? Tenho medo, mas também tenho esperança. Faz tanto tempo que não sentia esperança. O Marcos vai tentar te assustar quando descobrir que perdeu o controle. Vai fazer ameaças. Vai tentar te manipular emocionalmente. Precisa estar forte. E se ele vier aqui na fazenda? Se tentar me fazer mal fisicamente? Não vai conseguir. Já tomei providências. Temos segurança, câmeras, e ele sabe que se colocar os pés aqui, vai ser preso imediatamente. Ricardo se virou para encará-la completamente. Camila, depois de amanhã você vai ser completamente livre. Livre para reconstruir sua vida do jeito que sempre quis, para voltar a ensinar se quiser, para fazer qualquer coisa que sonhou durante esses anos de pesadelo. Ela assentiu, ainda processando a ideia de liberdade real. Durante esses anos trabalhando juntos, Ricardo continuou, hesitando ligeiramente. Aprendi a admirar não só sua competência, mas quem você é como pessoa. Sua força, sua inteligência, seu coração generoso. Camila o olhou com curiosidade, sentindo algo diferente no tom da voz dele. E quando estiver pronta para pensar no futuro, espero que saiba que não precisa recomeçar sozinha, ou em outro lugar. As palavras ficaram suspensas no ar, carregadas de um significado que ela ainda não estava pronta para processar completamente, mas que plantou uma semente de esperança em seu coração ferido. Obrigada, Dr. Ricardo, por tudo, por me ver como pessoa, não apenas como vítima. Ele sorriu gentilmente. Sempre foi assim, Camila, sempre. Na sexta-feira de manhã, às exatas 9 horas, a operação entrou em ação. Daniel executou a destruição digital completa. Joaquim acionou seus contatos para acelerar a cobrança das dívidas de Marcos. E Ricardo esperou, sabendo que em poucas horas receberia uma ligação que confirmaria que Marcos havia descoberto que seu mundo havia desmoronado. A ligação chegou às 11h30 da manhã. Era Camila, com a voz trêmula, mas aliviada. Dr. Ricardo, ele ligou. Estava desesperado. Disse que alguém hackeou tudo, que os vídeos sumiram, que pessoas perigosas estão cobrando dinheiro que ele não tem. E o que você respondeu? Disse que não podia ajudar e pela primeira vez na vida desliguei o telefone na cara dele. Ricardo sorriu, sabendo que aquele momento marcava o início da verdadeira liberdade de Camila. Mas ainda naquele dia, Marcos descobriria que mexer com a pessoa errada traz consequências que vão muito além de uma surra de agiotas. Nas horas seguintes, àquela ligação desesperada, Marcos entrou em pânico total. Ricardo acompanhava cada movimento através dos relatórios que Joaquim enviava a cada 2 horas. A situação estava se desenrolando exatamente como planejado, mas com uma velocidade que surpreendeu até mesmo o investigador experiente. Às 2 da tarde, João e mais 2 homens apareceram na oficina onde Marcos trabalhava. A conversa foi breve e direta. Ele tinha até o final do dia para entregar os R$20 mil que devia,
ou enfrentaria consequências que preferia evitar. Os colegas de trabalho relataram que Marcos ficou visivelmente apavorado após a visita. Ricardo, o cara está numa sinuca de bico, Joaquim relatou por telefone às 3 da tarde. Perdeu o carro, perdeu o material de chantagem e agora está sendo pressionado por 3 credores diferentes. Tentou pedir dinheiro emprestado para 2 conhecidos, mas ninguém quer se envolver. Às 4 da tarde, Marcos ligou novamente para Camila. Desta vez, ela atendeu no viva voz para que Ricardo pudesse ouvir a conversa. A transformação na voz do ex-marido era impressionante. O tom autoritário e ameaçador havia desaparecido, substituído por súplicas desesperadas. Camila, pelo amor de Deus, você tem que me ajudar. Estou com problemas sérios aqui, preciso de dinheiro urgente. Marcos, eu não posso te ajudar. E mesmo que pudesse, não faria. Você não entende. São pessoas perigosas. Eles vão me quebrar inteiro se eu não pagar hoje. Talvez você devesse ter pensado nisso antes de apostar dinheiro que não tinha. E antes de me chantagear durante anos. Os vídeos sumiram, Camila. Alguém hackeou tudo. Você contratou alguém para fazer isso? Eu não precisei contratar ninguém. Você se meteu com a pessoa errada quando decidiu me aterrorizar. Pela primeira vez, Camila estava falando com Marcos de igual para igual, sem medo na voz. Ricardo sentiu orgulho vendo a transformação dela. Camila, se você não me ajudar, vou contar para seu patrão ricaço sobre as coisas que você fazia comigo quando éramos casados. Vou inventar histórias que vão acabar com sua reputação. Fique à vontade. Meu patrão já sabe de tudo. E diferente de você, ele é um homem decente que entende a diferença entre vítima e agressor. O silêncio do outro lado da linha durou quase 10 segundos. Quando Marcos voltou a falar, havia pânico puro em sua voz. Você contou para ele, contou tudo? Contei. E sabe de uma coisa, Marcos? Pela primeira vez em anos me sinto livre para falar a verdade. Você não tem mais poder nenhum sobre mim. Vocês vão se arrepender disso. Eu conheço gente que pode... Camila desligou o telefone antes que ele terminasse a ameaça. Suas mãos tremiam ligeiramente, mas havia determinação em seus olhos que Ricardo nunca havia visto antes. Como se sente? Ele perguntou. Assustada, mas poderosa. É estranho. Durante anos ele me fez acreditar que eu era fraca, dependente dele. Agora percebo que quem era fraco era ele. Às 6 da tarde, Joaquim ligou com a atualização final do dia. Ricardo, Marcos não conseguiu o dinheiro e João cumpriu a promessa. Ele está no pronto-socorro do hospital municipal com 3 costelas quebradas e o rosto desfigurado. Vai ficar internado pelo menos 1 semana. E a polícia? Marcos não vai registrar ocorrência. Sabe que se envolver a polícia, vão investigar as dívidas de jogo e descobrir que estava chantageando mulheres. Prefere ficar quieto e torcer para sair vivo dessa. Na segunda-feira seguinte, Daniel confirmou que havia entregado todas as evidências digitais para a Delegacia da Mulher de Sorriso. O caso estava sendo montado com base nos depoimentos das outras vítimas e no material recuperado antes da destruição. As outras mulheres encontraram coragem para falar depois que souberam que alguém finalmente havia parado o Marcos, Daniel explicou. O promotor está confiante de que vai conseguir uma condenação por múltiplos crimes. Durante essa semana, Ricardo observou uma transformação impressionante em Camila. Era como se ela estivesse redescobrindo quem realmente era, depois de anos vivendo sob terror constante. Sorria com mais frequência, falava com mais confiança, fazia sugestões criativas para melhorar processos na empresa. Doutor Ricardo, tenho uma ideia para um projeto social. Ela disse na quinta-feira durante uma pausa no trabalho. E se criássemos um programa de alfabetização para os trabalhadores das fazendas vizinhas? Muitos deles nunca tiveram oportunidade de estudar. É uma ideia excelente. Você gostaria de coordenar esse projeto? Gostaria muito. Sinto que preciso fazer algo útil com tudo que aprendi passando por essa experiência. Na sexta-feira, chegou a notícia final sobre Marcos. Joaquim confirmou que ele havia sido preso no hospital por ordem judicial, baseada nas evidências de chantagem e nas denúncias das outras vítimas. Quando saísse do hospital, iria direto para a cadeia, onde aguardaria julgamento. E tem mais uma coisa interessante, Joaquim acrescentou. Marcos perdeu o apartamento onde chantageava a Camila.
Foi leiloado para pagar as dívidas com o banco. Ele literalmente não tem mais onde morar quando sair da prisão. Naquela noite, Ricardo e Camila se sentaram na varanda da casa-sede para comemorar o fim do pesadelo. O céu estava limpo, repleto de estrelas que brilhavam sobre os campos infinitos de soja. Não acredito que acabou, Camila sussurrou. Durante tanto tempo achei que nunca ia conseguir escapar. Acabou sim, e agora você pode reconstruir sua vida exatamente como sempre sonhou. Na verdade, Dr. Ricardo, acho que minha vida nova já começou. Aqui, trabalhando com o senhor, planejando o projeto de alfabetização. Sinto que finalmente encontrei meu lugar. Ricardo se virou para encará-la, vendo nos olhos verdes dela uma paz que não estava lá há semanas. Camila, posso te fazer uma pergunta pessoal? Claro. Durante esses anos todos trabalhando juntos, você se sentia apenas como funcionária? Ou havia algo mais? Camila corou ligeiramente, mas manteve o olhar firme. Havia algo mais. Sempre houve. Mas eu estava tão quebrada por dentro que não conseguia nem pensar em relacionamentos. Agora, pela primeira vez, me sinto inteira o suficiente para admitir que você se tornou muito mais que um patrão para mim. As palavras ficaram suspensas no ar entre eles, carregadas de possibilidades que finalmente podiam ser exploradas, sem medo, ou segredos sombrios do passado interferindo. Então, que tal descobrirmos juntos o que pode nascer dessa nova liberdade? Ricardo sugeriu, estendendo a mão para ela. Camila aceitou a mão dele, e pela primeira vez em anos permitiu-se sonhar com um futuro construído sobre amor verdadeiro, não sobre medo e controle. Os meses seguintes foram de descoberta mútua delicada e cuidadosa. Ricardo e Camila navegaram pela transição de uma relação profissional para algo muito mais profundo e complexo, respeitando os limites impostos pelo trauma recente e pela necessidade de cura emocional. Camila havia começado a fazer terapia com uma psicóloga especializada em traumas de violência doméstica em Sorriso. 2 vezes por semana, ela fazia consulta online. As sessões a ajudavam a processar anos de manipulação psicológica e reconstruir sua autoestima destroçada. A doutora Marina me disse que é normal ter dificuldade para confiar novamente. Camila explicou uma tarde, enquanto organizavam os materiais para o projeto de alfabetização na biblioteca da casa-sede. Mesmo sabendo que você é completamente diferente do Marcos, às vezes meu corpo ainda reage com medo. Quando alguém se aproxima muito rápido ou fala em tom mais alto. Ricardo respeitava completamente esses limites com paciência infinita. Ele havia pesquisado extensivamente sobre recuperação de traumas e entendia que qualquer pressa poderia prejudicar todo o progresso conquistado até ali. Seus momentos de intimidade eram construídos gradualmente. Conversas longas na varanda após o horário de trabalho, caminhadas silenciosas pelos campos de soja ao entardecer, jantares preparados juntos na cozinha da casa-sede, onde as barreiras profissionais se dissolviam naturalmente. O projeto de alfabetização havia se tornado paixão compartilhada entre eles. Camila desenvolveu métodos de ensino especialmente adaptados para adultos que trabalhavam na agricultura, usando exemplos práticos sobre plantio, colheita e comercialização de grãos que faziam sentido na realidade dos alunos. Ricardo fornecia todos os recursos necessários e ajudava na parte administrativa, mas era evidente que aquele era o sonho dela se realizando depois de anos adormecido. Você devia ter visto o seu Antônio ontem, Camila contou entusiasmada após uma aula vespertina. Conseguiu ler o contrato de trabalho inteiro pela primeira vez na vida. Ficou tão emocionado que chorou na frente de todos os outros alunos. E você? Como se sente ensinando de novo depois de tanto tempo? Completa. Pela primeira vez desde a faculdade, sinto que estou fazendo exatamente o que nasci para fazer. É como se uma parte de mim que estava morta tivesse ressuscitado. Era em momentos assim que Ricardo via lampejos da mulher que Camila havia sido antes de ser sistematicamente quebrada pelo ex-marido. Inteligente, apaixonada por educação, determinada a fazer diferença na vida das pessoas. E era também nesses momentos que ele sentia algo crescendo no peito que ia muito além de proteção paternal ou compaixão solidária. Em agosto, durante uma noite particularmente estrelada no Cerrado, eles
Estavam sentados na varanda da casa-sede, após um jantar tranquilo. Camila havia preparado um peixe pintado grelhado com mandioca, pratos típicos de Mato Grosso, que ela cozinhava com maestria. A conversa fluía naturalmente sobre os planos de expansão do projeto de alfabetização para fazendas vizinhas. Ricardo, Camila disse de repente, interrompendo a própria frase sobre metodologias de ensino. Ela o encarou diretamente e ele viu algo diferente nos olhos verdes dela. Havia uma determinação que não estava lá nos meses anteriores. Sim, preciso te contar uma coisa importante, algo que descobri nas últimas semanas de terapia. Ricardo se virou completamente para ela, dando atenção total. A doutora Marina me ajudou a entender a diferença entre gratidão e amor verdadeiro, entre dependência emocional e escolha consciente. Durante meses, questionei meus próprios sentimentos, me perguntando se o que sentia por você era real ou apenas resultado do trauma. Ela respirou fundo antes de continuar, como se estivesse reunindo coragem para palavras que mudavam tudo. Descobri que o que sinto por você não tem absolutamente nada a ver com você ter me salvado do Marcos. Você não apenas me tirou de uma situação terrível. Você me viu como pessoa, me respeitou, me deu espaço para crescer e me redescobrir. Me mostrou como é ser tratada com dignidade. Ricardo sentiu o coração acelerar, mas manteve silêncio, permitindo que ela expressasse completamente seus sentimentos. Eu te amo, Ricardo, não como vítima que ama o Salvador, como mulher madura que escolhe conscientemente o homem que quer ao seu lado para construir uma vida real e significativa. As palavras ficaram suspensas no ar entre eles, carregadas de meses de crescimento emocional e descoberta mútua. Ricardo sentiu algo se completar dentro do peito, uma sensação de plenitude que nunca havia experimentado, nem mesmo no melhor período de seu casamento anterior. Camila, eu também te amo. Te amo há muito tempo, mas estava esperando ter certeza absoluta de que você estava emocionalmente inteira, que seus sentimentos eram genuinamente seus, não reflexos do trauma ou da gratidão. Estou inteira. Pela primeira vez em anos, me sinto totalmente completa e livre para escolher. Ricardo se levantou devagar e estendeu as mãos para ajudá-la a se levantar também. Quando ela ficou de pé, ele segurou o rosto dela com delicadeza infinita, como se estivesse tocando algo precioso que poderia se quebrar. Você tem certeza absoluta de que está pronta para isso? Tenho. E você? Eu estava pronto há meses. Só estava esperando você chegar até aqui. O beijo que compartilharam foi suave no início, hesitante e respeitoso, como se ambos estivessem testando se aquilo era real e duradouro. Depois se tornou mais profundo, carregado de meses de desejo cuidadosamente contido e sentimentos que finalmente podiam ser expressos sem culpa, medo ou questionamentos sobre adequação. Quando se separaram, Ricardo viu lágrimas nos olhos verdes dela, mas eram lágrimas de alegria pura e libertação emocional. Não acredito que demorou tanto tempo para a gente chegar até aqui, ela sussurrou, tocando os lábios como se ainda pudesse sentir o beijo. Valeu cada segundo da espera, valeu cada momento de paciência. Naquela noite eles conversaram até o amanhecer sobre o futuro que queriam construir juntos, sobre os sonhos compartilhados, sobre como integrar suas vidas de forma natural e saudável. Não havia pressa para definir detalhes práticos, mas havia certeza inabalável de que queriam caminhar lado a lado pelo resto de suas vidas. 2 semanas depois, Camila se mudou oficialmente para o quarto principal da casa-sede. A transição foi surpreendentemente natural, como se ela sempre tivesse pertencido àquele lugar. Acordavam juntos, tomavam café falando sobre os planos do dia, trabalhavam lado a lado e descobriam a intimidade de um casal maduro que constrói relacionamento sobre bases sólidas de respeito e companheirismo. O projeto de alfabetização crescia rapidamente, expandindo para 3 fazendas vizinhas, com lista de espera de trabalhadores rurais querendo aprender a ler e escrever. Camila estava finalmente realizando o sonho profissional que havia guardado durante anos de pesadelo conjugal. Ricardo descobriu que a felicidade de Camila
potencializava sua própria satisfação com a vida. Ver ela florescer profissionalmente, recuperar a autoconfiança e construir propósito significativo fazia cada dia valer mais a pena. Pela primeira vez desde o divórcio traumático, ele se sentia verdadeiramente completo. Mas em outubro, 3 meses após o início oficial do relacionamento, uma ligação inesperada chegaria para testar a solidez de tudo que haviam construído juntos, forçando Ricardo a confrontar aspectos de seu passado que ele havia deixado de lado por anos demais. A ligação chegou numa terça-feira de outubro, às 9 da manhã, enquanto Ricardo e Camila revisavam os relatórios mensais da produção de soja na mesa do escritório. O número no visor do celular fez Ricardo franzir a testa. Era um código internacional dos Estados Unidos que ele não reconhecia imediatamente. Alô? Pai? É o Felipe. Ricardo quase derrubou o café. Fazia mais de 6 meses que não falava com o filho, e Felipe nunca ligava no horário comercial. Na verdade, Felipe raramente ligava. Felipe, como você conseguiu meu número novo? Pai, precisamos conversar. Estou indo para o Brasil. Chego amanhã em Cuiabá. Como assim, vindo para o Brasil? Por quê? Aconteceu alguma coisa? Camila percebeu a tensão na voz de Ricardo e levantou os olhos dos documentos, observando-o atentamente. Era a primeira vez que ela o via visivelmente desconfortável durante uma ligação telefônica. Não pelo telefone, pai. É complicado. Vou pegar um voo para Sinop amanhã à tarde. Pode me buscar no aeroporto? Felipe, eu preciso saber o que está acontecendo. Você não aparece aqui há 2 anos, não liga há meses e agora quer vir do nada? Pai, confia em mim. É importante. Tem a ver com os negócios, com a empresa, com outras coisas que descobri recentemente. O tom evasivo do filho fez Ricardo ficar ainda mais preocupado. Felipe nunca havia demonstrado interesse pelos negócios da família, sempre preferindo viver de mesada em Miami, enquanto supostamente explorava oportunidades de investimento que nunca se materializavam. Está bem, te busco no aeroporto. Mas Felipe, se está com problemas financeiros de novo, não é sobre dinheiro, pai. É sobre família. Te vejo amanhã. Felipe desligou antes que Ricardo pudesse fazer mais perguntas. Ele ficou olhando para o celular por alguns segundos, processando a conversa estranha. Quem era? Camila perguntou gentilmente. Meu filho, Felipe. Ele está vindo de Miami amanhã, mas não quis explicar por quê. Camila percebeu que Ricardo ficara tenso de uma forma que ela nunca havia presenciado. Durante todos os meses de relacionamento, ele sempre falava do filho com uma mistura de orgulho e melancolia, mas evitava entrar em detalhes sobre a distância entre eles. Você parece preocupado. Estou. Felipe não é de fazer visitas surpresa. Na verdade, Felipe não é de fazer visitas, ponto final. Alguma coisa está acontecendo. Naquela noite, Ricardo contou para Camila mais detalhes sobre a relação complicada que tinha com o filho. Felipe havia tomado o lado da mãe durante o divórcio traumático 10 anos atrás, quando a ex-esposa de Ricardo decidiu que a vida no campo era primitiva e limitada, demais para seus gostos urbanos sofisticados. Ela se mudou para São Paulo levando o Felipe. E você concordou? Não concordei. Mas também não lutei como deveria. Estava devastado pelo divórcio, trabalhando 18 horas por dia para manter a empresa funcionando. Achei que, com o tempo, ele entenderia que aqui era o lar dele. Mas ele nunca entendeu. Nunca. Passou 2 anos em São Paulo gastando dinheiro em baladas e carros caros. Depois se mudou para Miami, onde vive até hoje fazendo... Honestamente, não sei bem o que ele faz. Sempre tem novos projetos e parcerias, mas nunca vi resultados concretos. Camila segurou a mão de Ricardo, sentindo a dor que ele carregava pela distância do filho. Você sente culpa? Muita. Talvez se eu tivesse lutado mais para mantê-lo aqui, se tivesse ido atrás dele em São Paulo, se tivesse insistido para ele trabalhar comigo na empresa... Ricardo, você não pode se responsabilizar pelas escolhas de um homem adulto. Eu sei disso racionalmente, mas emocionalmente... Sempre me pergunto se fui um pai ausente, se estava tão focado nos negócios que não dei a atenção que ele precisava. Na quarta-feira à tarde, Ricardo dirigiu até o pequeno aeroporto de Sinop com um nó no estômago. Camila havia oferecido para acompanhá-lo, mas ele preferiu ir sozinho,
sem saber como Felipe reagiria ao descobrir sobre o relacionamento. Felipe desceu do avião usando um terno italiano caro, óculos de sol de grife e carregando apenas uma mala pequena de couro. Era alto como o pai, mas com o físico mais magro de quem nunca trabalhou fisicamente. Os cabelos castanhos estavam perfeitamente cortados, e ele tinha a aparência polida de alguém acostumado a frequentar lugares caros. Pai! Felipe cumprimentou com um abraço rápido e formal. Felipe, você está bem? Magro. Estou ótimo. Miami está me tratando bem. Durante o trajeto de volta para a fazenda, a conversa foi tensa e superficial. Felipe fazia comentários sobre como a região estava se desenvolvendo e perguntava sobre a produtividade das safras, demonstrando um interesse pelos negócios que nunca havia mostrado antes. Pai, ouvi falar que você está investindo em projetos sociais agora. Alfabetização de adultos? Sim, Camila, minha assistente, desenvolveu um programa excelente. Estamos ajudando trabalhadores rurais a aprender a ler e escrever. Camila, é a mesma funcionária que você tem há anos? Há 4 anos, sim. Felipe ficou em silêncio por alguns minutos e Ricardo percebeu que havia algo calculado naquela linha de questionamento. Quando chegaram à fazenda, Felipe parou na varanda da casa-sede e observou as mudanças na propriedade. Havia uma horta comunitária nova, onde antes ficavam apenas gramados ornamentais. O que antes era um depósito havia sido convertido numa sala de aula com mesas e cadeiras, e havia roupas femininas secando no varal dos fundos. Muita coisa mudou por aqui, Felipe comentou com um tom que Ricardo não conseguiu decifrar. As coisas evoluem, Felipe. A fazenda não pode ficar parada no tempo. Nesse momento, Camila apareceu na porta da cozinha secando as mãos num pano de prato. Ela havia preparado um lanche especial para a chegada do filho de Ricardo, mas ficou visivelmente nervosa ao ver a expressão fria nos olhos do rapaz. Felipe, esta é Camila. Camila, meu filho Felipe. Muito prazer. Camila estendeu a mão com um sorriso genuíno. Felipe apertou a mão dela brevemente, mas Ricardo percebeu que ele a analisava da cabeça aos pés como se estivesse avaliando um investimento duvidoso. O prazer é meu. Então você é a famosa Camila que está revolucionando a vida do meu pai. O tom aparentemente cordial carregava uma ironia sutil que fez Camila recuar um passo. Eu só ajudo com alguns projetos educacionais, ela respondeu modestamente. Que modéstia. Pelo que ouvi, você se tornou bem influente por aqui. O silêncio desconfortável que se seguiu foi quebrado por Ricardo. Felipe, por que não subimos suas coisas para o quarto de hóspedes? Depois conversamos. Quando ficaram sozinhos no quarto, Felipe foi direto ao ponto com uma frieza que surpreendeu Ricardo. Pai, precisamos conversar sobre essa mulher e sobre o que ela está fazendo com a nossa empresa. A palavra nossa ecoou no quarto como uma bomba que acabara de explodir entre pai e filho. Nossa empresa? Ricardo repetiu, fechando a porta do quarto de hóspedes com mais força que o necessário. Felipe, você nunca demonstrou interesse nenhum pelos negócios da família. Durante 10 anos, recusou todas as minhas tentativas de te envolver na administração. Felipe tirou os óculos de sol e encarou o pai diretamente. Seus olhos castanhos tinham uma dureza que Ricardo não lembrava de ter visto antes. As coisas mudaram, pai. Tenho 32 anos. Já estou maduro o suficiente para entender responsabilidades familiares. E, francamente, estou preocupado com as decisões que você está tomando ultimamente. Que decisões? Investir milhões em projetos sociais enquanto doa dinheiro para alfabetizar meia região. Transformar nossa propriedade numa espécie de centro comunitário. E, principalmente, Felipe fez uma pausa calculada, se envolver romanticamente com uma funcionária que obviamente tem interesses financeiros. Ricardo sentiu a raiva subir pelo peito, mas manteve a voz controlada. Primeiro, não são milhões, são investimentos calculados em responsabilidade social que inclusive melhoram nossa imagem corporativa. Segundo, esta propriedade é minha, não nossa. Terceiro, você não conhece absolutamente nada sobre Camila para fazer esse tipo de julgamento. Pai, abra os olhos. Uma secretária que trabalha há 4 anos de repente vira sua namorada logo o ex-marido ser preso? Ela tem 28 anos, você tem 45. É óbvio o que está acontecendo aqui.
Eu sou divorciado, Felipe. Sou divorciado há 10 anos. E Camila não é interesseira. Ela passou por situações terríveis que você nem imagina. Que situações? Deixe-me adivinhar. Histórias dramáticas sobre ex-marido violento? Passado sofrido que despertou seus instintos protetores? Pai, isso é manipulação emocional básica. Ricardo deu 2 passos em direção ao filho e Felipe percebeu que havia cruzado uma linha perigosa. Felipe, você está há algumas horas aqui depois de 2 anos de ausência e acha que pode julgar uma situação que não entende. Camila me fez mais feliz nos últimos meses do que eu fui em anos. Ela trouxe propósito para minha vida, além de apenas acumular dinheiro. Exatamente meu ponto. Você está gastando dinheiro em propósito em vez de garantir o futuro da família. Sabe quanto você já investiu nesses projetos sociais? R$ 200 mil só este ano. Como você sabe disso? Felipe hesitou por um momento antes de responder. Tenho meus contatos. Pessoas que se preocupam com o patrimônio da família Ferreira. Que pessoas? Quem está te dando essas informações? Isso não importa. O que importa é que você está sendo manipulado por uma mulher que claramente tem um plano. Chega, Felipe. Não vou ouvir mais essas acusações. Pai? Não. Você está no seu quarto, descanse. Amanhã conversamos quando você estiver mais calmo. Ricardo saiu do quarto de hóspedes batendo a porta, deixando Felipe sozinho para processar a conversa. Em todos os anos de relacionamento distante com o filho, nunca havia havido uma discussão tão direta e hostil. E a revelação de que Felipe estava monitorando seus gastos através de contatos era perturbadora. Descendo as escadas ainda tenso pela discussão, Ricardo ouviu vozes vindas da cozinha. Quando se aproximou da porta, percebeu que Felipe havia descido antes dele e agora estava conversando com Camila. O tom da conversa o fez parar e escutar. Lá na cozinha, Camila estava preparando o jantar quando Felipe aparecera alguns minutos após a briga com o pai. Ela tentou manter a cordialidade, mas estava visivelmente constrangida pelo clima tenso que pairava sobre a casa. Felipe, posso te oferecer alguma coisa? Café, suco? Na verdade, gostaria de conversar com você sobre meu pai. Camila parou de picar os legumes e se virou para encará-lo. Claro, ele é um homem bom, mas ingênuo quando se trata de relacionamentos. Depois do divórcio, ficou muito vulnerável a pessoas que soubessem explorar sua necessidade de companhia. Felipe, acho que você está mal interpretando a situação. Estou? Você trabalha para ele há 4 anos, conhece todos os detalhes da vida financeira dele, sabe exatamente quais botões emocionais apertar e, convenientemente, desenvolve sentimentos românticos logo depois que ele se torna completamente dependente do seu trabalho. Camila sentiu como se tivesse levado um tapa na cara. Todas as inseguranças que havia trabalhado na terapia voltaram com força total. Não é assim, não? Então me explica como uma secretária com salário modesto consegue convencer um empresário milionário a investir fortunas em projetos sociais que casualmente ela coordena. Eu nunca pedi dinheiro para Ricardo. Os projetos foram ideia dele. Depois que você plantou a semente, obviamente. É uma estratégia inteligente, tenho que admitir. Muito mais sofisticada que as mulheres que tentaram se aproximar dele antes. Felipe, você está sendo injusto. Seu pai é um homem adulto capaz de tomar as próprias decisões. Meu pai é um homem solitário de 45 anos que está sendo manipulado por uma mulher jovem e bonita que sabe exatamente o que está fazendo. Nesse momento, Ricardo apareceu e entrou na cozinha. A tensão no ar era palpável. O que está acontecendo aqui? Nada, pai. Só estava conhecendo melhor sua companheira. Camila olhou para Ricardo com olhos marejados, mas tentou manter a compostura. Ricardo, talvez seja melhor eu ir para a casa de funcionários hoje. Dar espaço para vocês conversarem em família. Você não vai a lugar nenhum, esta é sua casa. Felipe soltou uma risada sarcástica. Viu só? Em menos de 1 ano, ela já se estabeleceu como dona da casa. Impressionante. Felipe, ou você muda de atitude ou pode voltar para Miami amanhã mesmo. Pai, só estou tentando proteger você. Não consegue ver o que está acontecendo? O que eu vejo é um filho que aparece aqui depois de anos me julgando e ofendendo a mulher que eu amo. Se não consegue respeitar Camila, não consegue respeitar a mim. A palavra amo
ecoou pela cozinha, e Felipe percebeu que a situação era mais séria do que imaginava. Pai, você falou em amor? Depois de alguns meses conhecendo essa mulher? Felipe, eu conheço Camila há 4 anos. Ela esteve ao meu lado durante alguns dos momentos mais difíceis da empresa. Me ajudou a crescer como pessoa. E sim, eu a amo. Camila sentia-se dividida entre a gratidão pelas palavras de Ricardo e a dor causada pelas acusações de Felipe. Parte dela começava a questionar se realmente estava prejudicando a relação entre pai e filho. Ricardo, talvez Felipe tenha razão sobre algumas coisas. Talvez eu esteja complicando sua vida familiar. Não, você não vai deixar que ele plante essas dúvidas na sua cabeça. Felipe, você tem 2 opções. Aceita que Camila faz parte da minha vida ou pode procurar outro lugar para ficar. Felipe olhou para o pai e depois para Camila, percebendo que havia subestimado a profundidade do relacionamento. Mas em vez de recuar, decidiu jogar sua carta final. Está bem, pai. Mas antes de tomar qualquer decisão definitiva sobre essa mulher, há coisas sobre o passado dela que você deveria saber. Coisas que ela obviamente não te contou. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo som da panela fervendo no fogão. Camila empalideceu, e Ricardo percebeu que seu filho havia investigado a vida de Camila de alguma forma. Que coisas? Ricardo perguntou, embora já temesse a resposta. Felipe sorriu friamente, sabendo que agora tinha a atenção total dos dois. Pai, você sabia que sua querida Camila tentou se matar há 3 anos? Que foi internada numa clínica psiquiátrica em Sorriso por tentativa de suicídio? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Camila empalideceu completamente. Suas pernas fraquejaram e ela teve que se apoiar na bancada da cozinha. Ricardo sentiu como se tivesse levado um soco no estômago, não pelas informações em si, mas pela dor que via estampada no rosto de Camila. Como você descobriu isso? Ricardo perguntou com voz controlada, mas os olhos dele brilhavam de raiva. Tenho meus contatos, pai. Investigadores particulares não são difíceis de contratar quando se tem dinheiro da família. Você contratou investigadores para espionar Camila? Para proteger nosso patrimônio. E descobri coisas interessantes. Ela não só tentou se matar, como também foi demitida de 2 empregos anteriores por instabilidade emocional. Você quer realmente construir um futuro com alguém assim? Camila sentia-se exposta e humilhada de uma forma que não experimentava desde os piores dias com Marcos. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto sem que ela conseguisse controlá-las. Felipe, chega! Ricardo se colocou entre o filho e Camila, protegendo-a com o próprio corpo. Você não tem direito nenhum de investigar a vida dela. Pai, você não entende. Essa mulher tem problemas psicológicos sérios. Que garantia você tem de que não vai fazer algo contra você quando as coisas ficarem difíceis? Foi então que Camila encontrou sua voz, mesmo trêmula. Você quer saber a verdade toda, Felipe? Vou te contar. Camila, você não precisa... Ricardo começou. Preciso sim, cansei de me esconder. Ela limpou as lágrimas e encarou Felipe diretamente. Sim, tentei contra minha vida. Sabe por quê? Porque descobri que meu marido estava me traindo. Porque quando tentei me divorciar, ele me mostrou vídeos íntimos que havia gravado sem meu consentimento e ameaçou destruir minha vida. Porque perdi meu emprego quando ele apareceu lá fazendo escândalos. Porque cheguei num ponto em que achei que esta era a única saída para acabar com o sofrimento. Felipe ficou em silêncio, mas manteve a expressão dura. Mas sabe o que mais? Eu sobrevivi, fiz terapia, me reconstruí, aprendi a valorizar minha própria vida. E quando conheci seu pai pela primeira vez em anos, descobri o que é ser tratada com respeito e dignidade. Histórias comoventes não mudam o fato de que você tem histórico de instabilidade. Felipe! Ricardo explodiu. Pare agora! Imediatamente! A voz de Ricardo ecoou pela cozinha com uma autoridade que Felipe não ouvia desde criança. Ele deu 2 passos em direção ao filho, e pela primeira vez, Felipe percebeu que havia desafiado o pai, além de todos os limites. Você acabou de humilhar publicamente uma mulher que sobreviveu a traumas que sua mente privilegiada nem consegue compreender. Camila mostrou mais coragem nos últimos anos do que você demonstrou na vida inteira. Pai, eu só estou tentando...
Você está tentando destruir a única coisa boa que aconteceu na minha vida em anos. E sabe por quê? Porque tem medo de perder a mesada gorda que recebe todo mês sem trabalhar. A acusação atingiu Felipe como uma bofetada. Ele abriu a boca para protestar, mas Ricardo continuou. Você nunca se interessou por esta fazenda, por esta empresa, por mim. Mas agora que descobriu que estou feliz e investindo em projetos que me dão propósito, de repente virou herdeiro preocupado? Não é sobre dinheiro. É sim. É sobre o medo de que eu encontre alguém que me ame de verdade e você perca a fonte de renda fácil que sustenta sua vida de playboy em Miami. Felipe ficou vermelho de raiva e constrangimento. Pai, você não pode falar assim comigo. Posso e vou. Você é meu filho e sempre será, mas isso não te dá direito de desrespeitar a mulher que eu amo. Camila passou por coisas terríveis e saiu mais forte. Você passou a vida inteira mimado e continua agindo como criança. Camila, que havia ficado em silêncio durante a discussão, finalmente falou. Ricardo, não quero ser motivo de briga entre vocês. Talvez seja melhor eu... Você não vai a lugar nenhum. Ricardo a interrompeu, pegando as mãos dela entre as suas. Felipe precisa aprender que não pode aparecer aqui depois de anos e tentar destruir nossa felicidade. Ele se virou para o filho. Felipe, você tem duas escolhas. Ou aceita que Camila faz parte da minha vida e aprende a respeitá-la, ou pode voltar para Miami amanhã mesmo. Mas não vou permitir que você a maltrate na nossa casa. Felipe olhou para o pai, depois para Camila, e percebeu que havia subestimado completamente a situação. A determinação nos olhos de Ricardo era inabalável. E quanto aos negócios, quanto à empresa? Se um dia você demonstrar interesse real pelos negócios, maturidade e respeito pelas pessoas, conversamos. Mas enquanto sua preocupação for apenas garantir que eu continue bancando sua vida de luxo, não temos nada a discutir. Felipe ficou em silêncio por um longo momento. Pela primeira vez na vida, viu o pai como o homem forte e determinado que construiu um império, não apenas como a fonte de recursos que sustentava seu estilo de vida em Miami. Pai, eu... Talvez tenha exagerado. Talvez? Exagerei. Muito. Ele olhou para Camila. E peço desculpas pelo que disse. Foi cruel e desnecessário. Camila assentiu. Mas Ricardo percebeu que ela ainda estava abalada pela exposição pública de seus momentos mais difíceis. As desculpas são um começo, Felipe. Mas respeito se constrói com ações, não com palavras. No dia seguinte, Felipe pegou o primeiro voo de volta para Miami. A despedida foi tensa, mas cordial. Ricardo abraçou o filho no aeroporto com uma mistura de decepção e esperança, de que um dia ele amadurecesse o suficiente para entender que família verdadeira é baseada em apoio, não em interesse financeiro. Pai, vou pensar em tudo o que conversamos. Talvez precise de um tempo para crescer. As portas sempre estarão abertas, Felipe, quando estiver pronto para uma vida real. Nos meses seguintes, Ricardo se dedicou completamente a reconstruir a confiança e segurança emocional de Camila. A visita de Felipe havia reaberto feridas que ela pensava terem cicatrizado, trazendo de volta insegurança sobre seu valor e dignidade. Às vezes me pergunto se Felipe não tinha razão, Camila confessou numa noite, deitados na varanda, observando as estrelas do cerrado. Se realmente não sou boa, o suficiente para você. Camila olha para mim. Ricardo se virou de lado, segurando o rosto dela com delicadeza. Você é a mulher mais corajosa que conheço. Sobreviveu a traumas que quebrariam pessoas 2 vezes mais fortes. E me ensinou que riqueza verdadeira não está no que acumulamos, mas no amor que construímos. Eles passaram horas conversando sobre medos, sonhos e o futuro que queriam construir juntos. Ricardo descobriu que Camila guardava poesias que escrevia durante os momentos mais difíceis com Marcos, versos que transformavam dor em beleza. Ela descobriu que Ricardo tocava violão nas madrugadas de insônia, compondo melodias simples que nunca havia mostrado para ninguém. Toca aquela música que você compôs semana passada, ela pedia, e ele pegava o violão para tocar apenas para ela, na intimidade da varanda iluminada pela lua cheia. O Instituto Camila Ferreira crescia rapidamente. Eles haviam alfabetizado mais de 100 adultos na região, e histórias de transformação chegavam diariamente.
Seu Antônio, de 60 anos, finalmente conseguiu ler a Bíblia sozinho. Dona Maria aprendeu a escrever cartas para a filha que morava em São Paulo. Cada conquista era celebrada como vitória pessoal. Você trouxe propósito para minha vida, Ricardo disse numa tarde, observando Camila ensinar um grupo de senhoras a escrever os próprios nomes. Antes era só acumular dinheiro. Agora sei para que serve toda essa riqueza. Em dezembro, um ano após se assumirem como casal, Ricardo organizou uma surpresa que marcaria suas vidas para sempre. Durante uma caminhada pelos campos de soja prontos para a colheita, ele parou no meio da plantação dourada que se estendia até o horizonte. Camila, há uma coisa que quero te perguntar há meses. Ele se ajoelhou ali mesmo, entre as plantas que testemunharam sua história de amor crescer, e tirou uma pequena caixa do bolso. Quer se casar comigo e construir uma família, onde o amor sempre vença o medo? O anel era simples, mas perfeito. Um solitário delicado que refletia os últimos raios do sol poente. Camila chorou de alegria pura, aceitando não apenas o pedido, mas a promessa de uma vida inteira de companheirismo e respeito mútuo. O casamento aconteceu 6 meses depois, em junho, na própria fazenda. Foi uma celebração que uniu tradição sertaneja com elegância simples. A casa-sede foi decorada com flores do cerrado, luzes que transformaram os jardins em cenário mágico e mesas dispostas no terreiro para receber funcionários, vizinhos e todas as pessoas que haviam se tornado família escolhida. Camila usou um vestido simples, mas elegante, com renda delicada feito sob medida, que delineava suas curvas. Ele estava impecável num terno claro, nervoso como um adolescente no primeiro encontro. A cerimônia foi conduzida pelo padre da igreja de Sinop, mas os votos foram escritos por eles mesmos. Prometo te amar nos dias fáceis e te apoiar nos difíceis, Ricardo disse, voz embargada de emoção. Prometo ser seu parceiro na construção de sonhos e seu abrigo quando o mundo parecer hostil. Prometo crescer ao seu lado sem perder minha essência, Camila respondeu, radiante. Prometo ser sua companheira na vida real, não um reflexo do que você quer que eu seja. A maior surpresa da noite foi a chegada inesperada de Felipe, que apareceu durante a festa com um presente e um pedido de desculpas mais maduro e sincero. Pai, quero aprender a trabalhar com você. De verdade desta vez. E Camila, quero pedir perdão pelo que disse. Você faz meu pai feliz de um jeito que nunca vi antes. Mas a verdadeira transformação de Felipe começou quando conheceu Isabela, filha de 18 anos, de um agricultor vizinho. Ela estava ajudando no buffet do casamento, simples e natural, com a beleza autêntica de quem cresceu conectada à terra. Quando Felipe a viu organizando as mesas com eficiência silenciosa, algo mudou completamente em seu coração playboy. Quem é aquela moça? Ele perguntou para Ricardo, sem conseguir tirar os olhos dela. Isabela, filha do seu João, nossa fazenda vizinha. Por quê? Por nada. Só, ela é diferente de todas as mulheres que conheci em Miami. Nos dias seguintes, Felipe encontrou desculpas para visitar a fazenda do seu João, oferecendo ajuda com máquinas, discussões sobre preços de commodities, qualquer coisa para passar tempo perto de Isabela. Ela era inteligente, sonhava em estudar agronomia, falava sobre sustentabilidade com paixão, que rivalizava com a de Camila sobre educação. Felipe está diferente, Ricardo comentou com Camila, observando o filho ajudar Isabela a consertar uma cerca. Nunca vi ele tão interessado em trabalho manual. O amor muda as pessoas, Camila sorriu. Olha o que fez comigo. Me transformou de vítima em educadora. E comigo, me transformou de ricaço solitário em homem completo. A ironia não passou despercebida. Felipe, que havia julgado Camila por ser apenas uma funcionária, agora estava perdidamente apaixonado por uma jovem do interior que representava tudo o que ele sempre havia desprezado como provinciano. Pai, preciso te contar uma coisa, Felipe disse numa tarde, após passar o dia, ajudando na colheita da fazenda vizinha. Estou apaixonado pela Isabela. Percebi. E ela por você? Acho que sim, mas é complicado. Ela quer estudar, ter carreira própria, não quer ser sustentada por ninguém. Ricardo sorriu, vendo o filho finalmente aprender sobre amor verdadeiro. Felipe, se for amor real, você vai apoiar os sonhos dela,
não tentar mudá-la. E se realmente quer conquistá-la, vai ter que provar que mudou. Que pode ser homem trabalhador, não apenas herdeiro rico. Já decidi. Vou ficar aqui. Aprender o agronegócio de verdade. Mostrar para ela que posso ser o homem que ela merece. 2 anos após o casamento, numa manhã de primavera, Camila acordou sentindo-se diferente. O exame confirmou o que seu coração já sabia. Estava grávida. E a surpresa maior veio na primeira ultrassom. São gêmeos, o médico anunciou. E Ricardo segurou a mão de Camila enquanto observavam os 2 pontos minúsculos no monitor. 2 meninos, Camila sussurrou, lágrimas de alegria escorrendo pelo rosto. Nossa família está crescendo. Ricardo beijou a testa dela emocionado. Quando os gêmeos Lucas e Gabriel nasceram, 6 meses depois, Felipe já estava completamente integrado à fazenda, noivo de Isabela e transformado em homem que finalmente havia encontrado o propósito real na vida. A família que Ricardo pensava ter perdido se reconstruiu de forma mais forte e autêntica. Observando Camila amamentar os filhos enquanto Felipe ensinava Isabela sobre exportação de grãos na mesa ao lado, Ricardo entendeu que a vida tem um jeito peculiar de nos ensinar que amor verdadeiro não conhece barreiras sociais, que família se constrói com escolhas diárias de apoio mútuo e que os finais mais felizes nascem dos começos mais improváveis. Porque às vezes, tudo que uma vida precisa para se transformar completamente é alguém que preste atenção quando perguntamos: "Você está bem?" E que esteja disposto a ouvir a resposta, não importa quão dolorosa seja. Se esta história tocou seu coração e fez você acreditar que o amor verdadeiro pode nascer da compaixão, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe. Ricardo e Camila nos mostraram que as histórias mais bonitas podem nascer dos momentos mais difíceis. Que um gesto simples, perguntar se alguém está bem, pode mudar não só uma vida, mas gerações inteiras. Lembre-se, se você conhece alguém em dificuldades, nunca deixe essa pessoa enfrentar tudo sozinha. A ajuda sempre é possível. Às vezes, tudo o que alguém precisa é que você pergunte: "Você está bem?" E esteja preparado para ouvir a resposta, porque essa pergunta simples pode ser o início da maior transformação na vida de alguém. Conte nos comentários. Qual momento mais te emocionou? Sua participação é muito importante para nós. E ainda me conte, de onde você está assistindo esse vídeo? Eu amo saber até onde nossas histórias chegam. Temos muitas outras histórias emocionantes esperando por você. Clique nos vídeos recomendados na tela e continue essa jornada com a gente. Muito obrigada por assistirem até aqui, por fazerem parte dessa família linda que se formou aqui no canal. Que Deus abençoe você e sua família. Até o próximo vídeo.